terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. Ó terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Jundiaí é uma cidade do interior de São Paulo, sudeste do Brasil, localizada na região de Campinas. É uma cidade de 423 mil habitantes e é classificada como a segunda melhor do país em qualidade de vida, além de ser destaque em muitos outros aspectos. Cidades como Jundiaí abrigam uma vasta riqueza cultural e de grande importância para o contexto histórico da região. Nós possuímos diversas igrejas, centros culturais e muitos edifícios e monumentos que compõem a história não só do estado, mas também do país e nos ajudam a compreender, através do estudo desses aspectos da cidade, nos ajudam a compreender melhor o contexto não só estadual, mas nacional e reforçando o nosso sentido de identidade nacional. Jundiaí situa-se a uma altitude média de 762 metros. O relevo é muito acidentado devido à Serra do Japi, uma grande reserva ambiental com uma das maiores áreas florestais do estado de São Paulo intactas. Seu principal rio é o Rio Jundiaí, e o ponto mais setentrional de Jundiaí é o bairro Champirra. O bairro Campo Verde é o mais oriental, e a Serra do Japi é a localização mais meridional do município. E por fim, o local mais ocidental da cidade é o bairro Rio das Pedras, Medeiros, e sua altitude máxima do município é de 1.290,6 metros, que é a Serra do Japi, enquanto a altitude mínima é de 673,6 metros, que é o Rio Jundiaí, na divisa com o município de Itupeva. O município está localizado na bacia do Rio Jundiaí, o qual nasce na cidade de Mariporã e segue em direção leste, atravessando os municípios de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Itupeva, Indaiatuba, chegando finalmente na cidade de Salto, onde deságua no rio Tietê. Dentre as várias subbacias presentes, destaca-se a do Rio Jundiaí Mirim, que nasce no município de Jarinu e constitui-se no principal manancial de água para o abastecimento público. Ocorrem ainda as microbacias do córrego do Ribeirão Caxambu, do córrego do Moisés e do Ribeirão Caguaçu. Encontra-se também presente no município de Jundiaí a nascente do rio Capivari, pertencente à bacia do rio Piracicaba. A bandeira de Jundiaí foi concebida por Diógenes Duarte Paes e foi adotada oficialmente em 9 de maio de 1961, através da Lei 904. A faixa de cor azul representa o rio Jundiaí, o vermelho, o verde e o branco são referência aos imigrantes italianos e a data é a fundação e elevação à vila. O campo verde representa o Mato Grosso de Jundiaí e a viticultura da região. As referências à indústria aparecem na roda dentada e, por fim, o baluarte no canto esquerdo representa a ideia de porta do sertão. O nome Jundiaí tem origem tupi e decorre da palavra jundiá, que significa bagre, e o i significa rio. E alguns estudiosos também consideram o termo Jundiaí como alagadiços de muita folhagem e galhos secos. Os primeiros colonizadores chegaram à região em 1615 e, apesar das controvérsias dos historiadores, a versão mais aceita sobre a fundação do município remete à vinda de Rafael de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes, que, por motivações políticas, fugiram de São Paulo e refugiaram-se nos arredores, fundando a freguesia de Nossa Senhora do Desterro, posteriormente elevada à categoria de vila em 14 de dezembro de 1655. Os novos colonizadores então afugentaram os grupos indígenas que se embrenharam na mata. A origem de Jundiaí está ligada diretamente ao movimento bandeirante, principal responsável pela ocupação da antiga capitania de São Vicente. Os primeiros imigrantes foram os italianos, que se instalaram na região do bairro da Colônia, que foi implementado pelo Dr. Antônio Teles, também conhecido como Conde da Parnaíba, que é filho do Barão de Jundiaí. Depois, outros europeus foram instalados no comércio e na lavoura, e alguns passaram rapidamente de colonos a proprietários, que aumentando a atividade agrícola. A imigração, iniciada no final do século XIX, estimulou o crescimento comercial e industrial e a melhoria da infraestrutura urbana. A partir da segunda metade do século XIX, a produção cafeeira aumentou no oeste do estado de São Paulo, favorecendo seu crescimento. Junto com o café, vieram a ferrovia e as indústrias. No entanto, houve uma resistência em Jundiaí com a chegada das ferrovias, porque a cidade era muito calcada no comércio de mulas e celas, já que era parada dos que se dirigiam
para as expedições ao rumo ao sertão. Isso porque, até então, as mulas eram o principal meio de transporte. A ferrovia Santos-Jundiaí foi inaugurada em 1867, época em que se observava a crise do escravismo e a consequente alta dos preços dos escravizados. Foi então que os fazendeiros passaram a buscar nova mão de obra, época em que teve início ao amplo processo de imigração, com a participação direta do governo federal. Em 1920, Jundiaí já possuía 44.437 habitantes. Mesmo desde essa época, ele já tinha abastecimento de água desde 1881, energia elétrica desde 1905 e telefone desde 1916. Foi o século responsável pela industrialização da cidade. As indústrias se concentravam nas regiões próximas à ferrovia e às margens do rio Guapeva, atendendo principalmente os segmentos têxtil e cerâmico. Na época, o bairro da Vila Arens era conhecido como o bairro do Pito Aceso, uma referência ao grande número de chaminés e fábricas que ali se concentravam. O bairro foi o berço da industrialização na cidade. Olá, eu sou o Fábio Storani, professor de matemática da ETEC Benedito Storani. O Benedito Storani é um senhor que era irmão do meu bisavô, então eu sou parente aqui do patrono da escola técnica. Essa escola tem muita história porque é uma fazenda, né? Uma escola agrícola. A história um pouco dessa escola, em 1932 foi criado um aeroporto aqui, o aeroporto da cidade de Jundiaí. E o entorno do aeroporto eram terras do Benedito Storani. Quando chegou a guerra em 1939, o aeroporto foi considerado um local de prioridade de segurança nacional. Então o governo do estado resolveu desapropriar o entorno do aeroporto. E as terras eram do Benedito. Até que chegou-se a um acordo que o governo do estado construiria uma escola para formar agricultores, né, da região. Então, a partir de 1949, foi criada a Escola Técnica Agrícola. E hoje ela é um pouco maior do que só agrícola, né? Há outros cursos e a nossa escola prosperou muito e a gente está sempre feliz com os resultados dos nossos alunos nas Olimpíadas, inclusive na Olimpíada de Cartografia. Abraço para vocês.